E de volta com o Plantão da Tarde desta terça-feira, está na hora de debater nosso quadro Em Debate, essa inovação que a gente traz aqui no Grupo CIOF de Comunicação, justamente para levantar dois temas diferentes, né? E também com opiniões distintas para que você possa construir a sua opinião. Mais uma vez, a gente vem aqui no Plantão da Tarde ressaltando a importância e até mesmo democracia de que você possa expor a sua opinião. Roda a vinheta, Em Debate. É isso, quadro Em Debate, para você que já conhece, é uma oportunidade que nós temos de debater temas relevantes para toda a região, para Poços de Caldas, também em âmbito estadual e nacional, com visões diferentes para que você, espectador, possa construir a sua. Já estão aqui no estúdio o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Muito obrigado mais uma vez, Camilo, pela presença e companhia aqui no programa. E também o professor de Ciências Jurídicas, advogado e doutorando em Direito Comparado pela Universidade Autônoma de Lisboa, William Louro, também conosco. Muito obrigado pela companhia e também a disponibilidade junto ao quadro. Hoje nós vamos debater que as agências de mototaxistas de Poços de Caldas enviaram ao Comitê Municipal Gestor do Plano de Contingenciamento em Saúde do Coronavírus um ofício pedindo a liberação do transporte de passageiros. O plano ele foi aprovado, porém, os profissionais retornam às atividades e devem seguir uma série de medidas sanitárias para o enfrentamento da Covid-19. E nós também debateremos sobre o retorno das feiras de artesanato, Expoarte, Feira de Rua e FEARPO. Juntas, são 460 expositores que esperam a aprovação do plano de contingenciamento do Comitê Extraordinário Covid-19. Bom, para começar o quadro, a nossa introdução de cada um dos debatedores, começando com o professor Camilo. Bom, muito boa tarde Galo, boa tarde professor William. Prazer novamente estar aqui, debatendo ainda em temas relativos à pandemia do Covid e hoje especificamente a possibilidade de reabertura das feiras de artesanato, aquelas que ficam na Praça dos Macacos, a Expoarte em frente ao Termas, ali perto do Leãozinho, e também em relação às agências de mototáxi. Muito bem, na semana passada nós vimos que o governo municipal, através de um projeto, através de um programa, de uma política pública que foi desenvolvida, decidiu pela retomada da economia no que se refere ao turismo. Então, nesse final de semana que passamos, nós tivemos a reabertura da cidade para os turistas com algumas restrições e com algumas medidas. Vimos que aquele programa que foi feito para o desenvolvimento, para a retomada da economia, naquele momento, colocou uma série de pontos que poderiam ser retomados junto eles ao setor do turismo. No entanto, aquele programa, como eu disse já na semana passada, ele parece que não foi feito para todos os agentes sociais que trabalham com turismo. E explico por quê. As feiras de artesanato, a feira realizada ali na Praça dos Macacos, realizada em frente ao Termas, elas não reabriram. E somente agora a informação, a notícia de que a administração municipal deve fazer um plano, assim como as empresas que pretendiam reabrir também o fizeram, para apresentar ao Comitê do Covid. Ora, se nós já fizemos um estudo, inclusive um estudo que foi pago pelos cofres municipais, nada mais justo de que todos os setores que abrangem o turismo local fossem ouvidos, participassem desse processo e tivessem também a possibilidade de reabertura. Então nós tivemos uma reabertura que, como já disse, capenga, foi feita a toque de caixa e essa não abertura dessas feiras demonstra isso. Nem todos os grupos econômicos que fazem parte do setor do turismo tiveram a oportunidade de abrir. E não tiveram justamente porque o plano não foi completo, não atingiu todas as classes. Repito, mais importante, Minas Gerais é um dos estados que se encontra ainda em avanço do número de casos do Covid. Poços de Caldas, nós chegamos a quase 600 casos, tivemos infelizmente mais um óbito, há outro óbito sendo investigado. Então todo esse processo de
de reabertura, inclusive do turismo, ela tem que ser repensada. Cidades próximas à nossa, como foi o caso de Machado, determinou o fechamento do município por 7 dias, justamente por haver um crescimento do número de casos. Então nós temos que novamente repensar se esse é o momento, se esse programa que foi feito, ele realmente teve a completude de todos os setores da economia. Agora é importante dizer, quanto aos serviços de mototáxi, que na realidade muitos já vinham ocorrendo na clandestinidade, que o projeto que foi encaminhado ao Comitê do Covid e culminou na liberação, ela é importante, né? Se nós já estamos com os táxis funcionando, já estamos com o turismo reaberto, por que não que os mototaxistas também venham a fazer os seus trabalhos, não apenas com as entregas, com o delivery, mas também com o transporte de passageiro? É claro, seguindo aquelas recomendações de segurança necessárias, né? Essa é uma discussão que talvez seja muito mais importante nesse momento, é um assunto que deve ser realmente tratado nesse momento, além da questão do turismo, né? A reabertura do turismo, ao meu ver equivocada, ela vai comprometer o quadro e que vai acabar comprometendo toda a cadeia econômica da cidade. Tá certo, então a introdução do professor Camilo Oliveira, agora a introdução por parte do professor William Louro. Boa tarde a todos, boa tarde Camilo, boa tarde Galo, a todos de casa. A questão do plano, né, que foi realizado, que foi apresentado na semana passada, exatamente para a reabertura do turismo na última sexta-feira, dia 14, na minha opinião foi um plano bem elaborado no sentido de ter ali medidas eficazes para o avanço, né? Porque é importante dizer que esse plano estratégico não é só, obviamente, por conta das necessidades que nós temos que ter, da segurança e das medidas sanitárias que nós temos que ter em relação ao Covid. É um plano que já deveria ter sido feito há muito tempo e foi feito visando a pós-pandemia. E, de fato, esse plano, e nesse ponto, eu concordo com a fala do professor Camilo na última vez que estivemos aqui, é um plano que está em aberto, é um plano que pode ser complementado, tendo em vista as demandas que acontecerem, que forem ser desenvolvidas ao longo da implantação desse plano. Em relação especificamente às feiras, é necessário que elas retomem, né? Mas imediatamente, com a reabertura do turismo, precisamos verificar qual seria o fluxo de turistas na nossa cidade, a justificar, obviamente, as feiras sendo ali planejadas e de forma com segurança para que as pessoas pudessem trabalhar. Nós temos a feira ali na Praça dos Macacos, ali perto do Termas, e também aquela lá no complexo turístico do Véu das Noivas, que todas essas feiras, como foi dito inicialmente, mais de 400 expositores precisam de alguma forma trabalhar, porque estão sem trabalho, estão sem exercer a sua atividade desde o início da pandemia. Nesse ponto, é importante que nós tenhamos esse plano para que essas pessoas venham a trabalhar, voltem a exercer a sua atividade. Poderia ter sido contemplado nesse plano apresentado de uma forma macro? Sim, mas a demanda específica tem que ser tratada de forma específica. E, nesse caso, a forma como está sendo tratada, a segurança e as medidas sanitárias que precisam ser tomadas para o exercício desse tipo de atividade, que todos os senhores sabem, é um momento, uma feira, como, né, a gente sabe, gera aglomeração. Nós precisamos ter medidas que possam ser tomadas para que os trabalhadores exerçam a sua atividade e os turistas e as pessoas que forem ali adquirir os seus produtos, que são consideravelmente mais baratos do que em outros locais, e tem ali também a arte das pessoas, seja feita de forma segura. E com relação aos mototaxistas, a questão toda dos deliveries já estava sendo, e isso que movimentou muito, principalmente os restaurantes, né, os pequenos restaurantes também das comunidades, da área mais afastada do centro, porque essas pessoas precisavam trabalhar e precisavam de uma forma de escoar a sua produção, a produção que eu estou falando, alimentícia. Então, os mototaxistas, principalmente os entregadores, foram muito importantes, não só no nosso município, mas em todos os locais do país. Especificamente o transporte de passageiro, eu acho um pouco temeroso
por conta do contato muito próximo que essas pessoas vão ter. Então, precisa, esse documento que foi enviado, precisa ser, esse plano precisa ser muito bem elaborado para que tenha segurança tanto o mototaxista quanto o passageiro, para que esse transporte seja feito de forma segura e seguindo todas as medidas sanitárias. Perfeito, então introdução por parte do professor William Loura. A gente volta com o professor Camilo Oliveira. Professor, são dois temas distintos, porém eles têm algo em convergência, que é exatamente um pedido dessa flexibilização para eles que foram um dos últimos, então, a serem flexibilizados. O senhor acredita que houve uma segregação incorreta, portanto, no aspecto do turismo, junto à FEAP, e no aspecto também de táxis e serviços por aplicativo que normalmente já estão sendo realizados em nosso município? Eu não tenho dúvida nenhuma que há um grande equívoco por parte da administração, que, como já disse, fez um projeto para a retomada da economia, portanto, previu quais eram as suas prioridades. E o que fica evidente, né, que os artesãos, que os pequenos negócios não são prioridade para a administração, pois não estavam inseridos no plano. Repito, os artesãos, os pequenos comércios não são prioridade da administração, porque eles deveriam ser os primeiros a participarem da construção desse plano e a estarem inseridos nesse plano como prioridade. É muito mais importante fomentar a cadeia desses pequenos comerciantes, desses artesãos, que tem o efeito da pandemia muito maior do que priorizar a reabertura de outros tipos de comércio, né, que tem estruturas maiores, que tem condições financeiras maiores. Então, ao meu ver, um equívoco insanável nessa abertura, como diz, ela é temerária, a forma como foi feita também, ela está sendo temerária, pois ela não atinge o objetivo social principal, que é fomentar a economia, mas nós temos que começar por aqueles que mais necessitam desse fomento. Então, os informais, os pequenos comerciantes, os artesãos, eles estiveram fora desse passo de reabertura do setor de turismo, que englobou, que priorizou, ou seja, o plano priorizou outras categorias e deixou a base, né, aqueles que efetivamente dependem quase que exclusivamente do turismo, de fora. Assim como os mototáxis, né, o serviço de delivery, com certeza foi uma contribuição, né, o fomento a esse serviço foi uma contribuição muito grande a essa categoria. Por outro lado, o serviço de transporte de passageiros que eles exercem, dentro desse cenário de escolhas que foi feito, deveria ter sido priorizado. Isso deveria ter sido feito antes, a nós pensarmos na retomada do turismo, como ela foi feita. Então, eu penso que são serviços muito mais importantes no aspecto social propriamente dito, ou seja, muito mais importante no sentido de dar aquelas pessoas que realmente estão passando necessidades a oportunidade de trabalhar, né? E eles, ao que vimos, né, ficaram para um segundo momento ou para um terceiro momento, já que ainda depende da consecução de um plano, né? O que cabe a nós, já dentro dessa realidade, é cobrar que realmente os responsáveis, a administração, ela possa incentivar a retomada econômica desses pequenos artesãos e pequenos comerciantes, pois o trabalho deles, além de fundamental, ele garante a sobrevivência de inúmeros negócios que, desde meados do mês de março, ficaram fechados. Professor, aproveitando ainda contigo, o senhor hoje não é a favor do retorno do turismo, né, como já foi citado. Por outro lado, o senhor seria então a favor da questão do retorno das feiras aqui em Poços? Muito embora não haveria, né, se não houvesse essa volta do turismo, não haveria turistas para participar dessas feiras. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Muito embora não é a favor do turismo, o senhor continua sendo contrário também à Expoarte, à FEAP, ou favorável? Veja bem, eu penso que a retomada do turismo nesse momento ela foi equivocada, porque nós estamos em uma ascendência do número de casos no estado como um todo, uma ascendência do número de casos no município. Nós não vimos aqui no município os números retroagirem ou se estabilizarem, ao contrário, os números aumentaram, né, inclusive, infelizmente, com óbitos. Então, penso que não seria o momento da reabertura. Por óbvio que, se houve a abertura, se ela aconteceu, ela deveria priorizar esses pequenos artesãos, pequenos comerciantes, por serem aqueles que nesse momento
momento mais necessitam dessa retomada e dessa atividade econômica. Por outro lado, se nós temos as feiras de produtos de alimentos abertas, né, as feiras livres abertas, eu não vejo qual seria o problema dessas feiras, embora claro que necessitam dos turistas, mas eu não vejo problema em elas estarem reabertas para atender a população local também. Afinal de contas, na prática, o que nós estamos vendo é que existem inúmeras pessoas nas ruas, né? Há uma ideia de que esse processo de pandemia, ele se enfraqueceu, mas ao contrário, ele está ainda maior. E eu não estou sendo aqui alarmista, estou falando em cima dos dados que os próprios órgãos públicos colocam. Então, já que houve a reabertura, que se priorizasse essas categorias. Agora, o mais correto era repensar essa reabertura de acordo com os números que são colocados. Professor William Louro, o seu comentário, então, em base ao comentário do professor Camilo Oliveira. Bom, vamos lá. Alguns detalhes. Primeiro que a questão da não inserção ou não a consulta dos pequenos empresários, dos pequenos comerciantes e desses pequenos artesãos nesse plano, para mim não é um vício insanável, porque, como eu disse, esse plano é um plano que está em aberto, é um plano que pode ser complementado ao longo do tempo, dadas as demandas, as necessidades e as especialidades de cada setor, né? O que foi feito um plano macro, né? um plano de reabertura no sentido macro, principalmente para aquela questão de ter a possibilidade de reabertura com segurança dos turistas, ou seja, começarmos a receber os turistas e aí as demandas desses turistas, obviamente, seriam contemplados nesse plano. Esse plano foi feito, sim, eu entendo que foi feito de uma forma adequada e a reabertura com segurança, seguindo todas as medidas sanitárias, eu acho que é viável e é importante para fomentar a economia de todo o município, inclusive desses pequenos empresários, desses pequenos comerciantes que realmente, de fato, concordo nesse ponto que são aqueles que mais precisam. Mas os demais, os empresários, os outros empresários também estão passando por dificuldade. A dificuldade atinge todos. A dificuldade trazida pelo plano, ou melhor, pela pandemia, atinge a todos. O número de recuperações judiciais, né, que se tem aí no país todo, isso noticiado em todos os jornais, todos os veículos de comunicação, é muito grande, porque as empresas não estão conseguindo dar conta de pagar todas as suas despesas e manter a sua produção e sem a demanda necessária, né? Alguns setores da economia, de fato, estão em plena ascensão, mas outros não. E esses que não estão sofrendo. Aqui em Poços de Caldas nós temos uma cidade eminentemente turista, que temos um setor hoteleiro muito grande, bem estruturado, né? O comércio local também, e essas pessoas precisam ter o fomento, precisam ter demanda, e a demanda vem através da abertura do turismo. Essa questão do plano específico para as feiras de artesanato, eu acho importante porque é algo que poderia estar no plano, vamos imaginar que poderia estar naquele plano inicial. Poderia, mas o fato de não estar contemplado de forma explícita não quer dizer que não tenha uma ação para isso, porque óbvio que isso faz parte da questão da estrutura do turismo na cidade de Poços de Caldas. Então, esse plano que é necessário, porque, como eu disse, essas feiras geram aglomerações e essas aglomerações precisam ser evitadas, não é? Então nós precisamos ter um plano para saber como que essas feiras vão funcionar, em que espaço, qual será a distância entre as barracas. Nós vimos algo do tipo de 4 metros de distância de cada uma das barracas, e aí diminui, obviamente, o número de barracas para aquela localidade no período de funcionamento dessa feira. Então, por isso que isso precisa ser estudado, porque quem é que vai participar num dia, quem é que vai participar no outro, porque a gente não vai conseguir colocar todo mundo dentro do mesmo espaço físico que era antes da pandemia. Então, portanto, é um plano devido à demanda específica dessa demanda que precisa ser discutido, e agora vai ser discutido, e eu digo, antes tarde do que nunca. Nós tivemos a abertura do turismo na última sexta-feira, dia 14, esse plano não deve durar muito, e nas próximas semanas essas feiras já poderão estar funcionando com segurança, com a possibilidade de atender tanto a população local como os turistas que estarão na cidade de forma segura e fazendo com que a economia gire. E em relação aos mototaxistas, se for seguidas todas as recomendações ou as orientações sanitárias,
Poderá ser, obviamente, uma possibilidade de transporte, porque o transporte do mototaxista é muito mais em conta do que um transporte de táxi ou um transporte por aplicativo de automóvel. Então, aquela população que precisa se transportar com esse tipo de transporte também terá o seu benefício. Mas, lembrando, precisamos ter uma medida de segurança maior, diferente do carro, né? Ali o contato é muito perto e aí precisa ter aí a questão de higienização de todo o material, enfim, de uso de toucas. Eu acho isso importante para que tanto, mais uma vez, o mototaxista quanto o passageiro tenha segurança nesse transporte e possa retomar as suas atividades. Professor William, só para a gente concluir o tema das feiras aqui no Em Debate, existe um ponto que eu gostaria que o senhor comentasse, que é justamente a questão dos pontos turísticos em Poços de Caldas. As feiras, muito embora exista a movimentação de poços caldenses nessas feiras, assim como também em número reduzido em pontos turísticos, a gente ressalta que elas são equipamentos turísticos também. Né? E não se torna incoerente não reabrir os pontos turísticos, mas reabrir as feiras, a FIAPO, Expoarte, enfim, porque seriam também como pontos turísticos de Poços. O que o senhor acha disso? Se você parar para pensar, muita gente vem para Poços de Caldas, muitos turistas vêm para Poços de Caldas, além dos pontos turísticos, por conta do artesanato. O artesanato também é importante, também é um atrativo e também é um equipamento turístico, sim. E se a gente está flexibilizando essa abertura das feiras com esse plano, né, de reabertura, nós precisamos pensar assim na reabertura dos pontos turísticos, porque senão ficará incoerente. Mas eu acho que é uma coisa de cada vez. Vamos, na verdade, aqui é tentativa e acerto, porque ninguém tem a fórmula perfeita. Se a gente parar para pensar, ninguém tem a fórmula perfeita, nem o prefeito de Poços de Caldas, nem o prefeito de Caldas, de Machado, de qualquer cidade do Brasil, não tem a fórmula perfeita. Vocês vão lembrar que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, no ápice, né, ali do contágio em São Paulo, estabeleceu um rodízio diferente, um rodízio diferenciado em dias da semana. Né? O rodízio é aquela questão das placas de carro não poderem frequentar, não poderem circular em determinado momento. Né? Em São Paulo nós temos placas que não podem circular por conta da quantidade de carros circulando. Né? Mas aí estabeleceu um rodízio de forma diferente e que viu ao longo de uma semana que foi uma medida errada. Foi uma medida equivocada que não surtiu o efeito necessário. Voltaram atrás. Então a questão é o seguinte, não tem nada absolutamente pronto e isso deve ser seguido. Eu acho que a gente caminhando conjuntamente, ouvindo todo mundo, e aí eu concordo com o professor Camilo que todos precisam ser ouvidos. Ouvindo todas as pessoas interessadas, nós vamos caminhando e com os acertos que devem ocorrer. Mas de fato haverão erros. Os erros existirão e esses erros precisam ser resolvidos para que as medidas sejam melhores, para que todos saiam satisfeitos. Muito bem, agora a gente passa a palavra mais uma vez para o professor Camilo Oliveira, falando especificamente do tema dos mototaxistas em Poços. Professor, no início da sua fala, na introdução, o senhor comentou a questão das irregularidades que naturalmente já existem, né? E isso a gente pode até comentar antes do período da pandemia e agora durante o período também com corridas com passageiros de maneira clandestina. Seria um apontamento importante para que as autoridades também voltassem seus olhares para que houvesse essa regularização absoluta, afinal também são trabalhadores que dependem deste valor que recebem por serviço? Muito bem, um excelente questionamento. Antes eu gostaria apenas para complementar, falar que eu concordo com o posicionamento do professor William Louro no sentido de que a pandemia atingiu a todos. Mas eu vejo que a administração pública, em qual esfera for, ela tem que pensar sobretudo naqueles que mais foram atingidos. E ao contrário do que muitos costumam dizer aí, que todos estamos no mesmo barco, alguns barcos estão em pior situação do que outros. Então, algumas pessoas precisam de um tratamento diferenciado. Algumas categorias de trabalho, algumas categorias profissionais precisam de uma atenção especial em relação às suas necessidades. E o Estado, como aquele que tem o objetivo de prover o bem comum, ele tem que pensar isso. Ele tem que eleger as suas prioridades, sobretudo em relação àqueles que mais necessitam do apoio estatal nesse momento. E é o caso, inclusive, dos mototaxistas. Primeiro, é uma profissão
muito importante, já que o transporte coletivo, no modo geral, ele é muito deficitário no sentido de qualidade de atendimento. Então, nós todos não podemos ficar presos apenas aos ônibus, micro-ônibus ou aos táxis, que tem um preço mais elevado, mas até pela agilidade, pela rapidez do serviço, muitas vezes precisamos desses profissionais mototaxistas. Então, são profissionais que já vêm de uma dificuldade muito grande, de não ter a profissão até pouco tempo regulamentada, né? Nós vencemos esse obstáculo com ainda alguns questionamentos. Aqui no município também nós já tivemos essa discussão, mas a gente vê que nem sempre há facilidades para essas categorias, ou mesmo não há o mesmo tratamento com essas categorias, que muitas vezes acabam por exercer as suas atividades de forma irregular. E repito, aquele que age de forma irregular, ele tem que ser sim orientado pelo poder público. O poder público, ele tem o dever, né, através das suas esferas administrativas, de fazer com aquele informal, aquele clandestino, que ele possa passar ao trabalho regular de uma forma menos burocrática. E o que leva ao trabalho irregular é o excesso de burocracia do Estado. Daí penso até que o professor William deve concordar comigo nesse sentido. No entanto, nesse momento de pandemia, não basta apenas ao poder público limitar as atividades. O que é preciso, o que é fundamental, é o poder de fiscalização. Cabe ao poder público fiscalizar as suas determinações. Então, tanto em relação ao mototáxi, como a diversas outras atividades que foram vedadas nesse momento de pandemia, elas necessitam também de esclarecimento do poder público ao cidadão. Nós devemos explicar, estamos agora impedindo atividades do mototáxi por isso, a fim de que as pessoas possam entender também para poder melhor seguir a regulamentação. Mas em relação a tudo isso fica uma questão. A fiscalização. Tem o poder público, além do dever, né, de nos proteger no sentido de impedir algumas atividades nesse momento de pandemia, para que isso não se alastre ainda mais, mas ele deve fiscalizar as atividades que ele está impedindo. Então é importante esse poder de fiscalização efetivo, de modo que não prejudique determinada categoria em detrimento de outra. E aproveitando justamente neste tema de fiscalização, professor William Louro, o senhor acredita que, como o senhor já disse, né, que o serviço de mototaxistas com passageiros pode ser retornado, porém, seguindo a todas as medidas. O que eu acho que é importante a gente ressaltar, que da mesma forma a fiscalização deve ser ferrenha, no sentido de averiguar se estão sendo cumpridas todas as determinações dentro deste plano de contingenciamento aprovado pelo comitê. Sim, é importante dizer o seguinte, concordo com o Camilo nessa questão da burocracia. O Estado é muito grande, né? O Estado, na minha opinião, já falei isso outras vezes, nós temos que ter um Estado mínimo, com um mínimo de intervenção no Estado, em alguns setores importantes, como a educação, a segurança, enfim, a saúde especificamente, né? Isso o Estado tem que estar presente. Outros, ele pode delegar para a iniciativa privada de uma forma de parceria ou concessão, enfim, para que tenha maior efetividade na prestação desse serviço. A questão da fiscalização é muito importante. A função do mototaxista, ela é muito importante, e aí mais um ponto em comum aqui, por conta da necessidade de algumas pessoas que têm de utilizar desse meio de transporte, porque o nosso sistema de transporte não é só de Poços de Caldas, o sistema de transporte público no Brasil é um sistema deficitário. Poucas são as cidades em que todos aqueles que utilizam vão dizer, não, aqui o transporte é eficiente, é no horário, enfim. Em outros locais do mundo, por exemplo, o transporte público é muito utilizado por a maioria das pessoas, porque é um transporte eficiente, chega no horário, você consegue marcar os seus compromissos e cumprir esse compromisso com o transporte público, e com o transporte público vai estar lá naquele horário. No Brasil, isso é um problema, e aí cabe várias outras discussões, a gente podia ficar debatendo isso aqui, vários programas a respeito do transporte público. Então o mototaxista se torna mais importante, e superado essas fases de inexistir até uma regulamentação da profissão, hoje já está superado isso, a fiscalização é muito importante. E mais ainda no momento de pandemia, por conta desse contato, por conta do contato em que existe entre o mototaxista ali e o passageiro. E aí,
esse plano, né, que enviaram é um plano interessante, um plano muito válido, de ter aí toda uma segurança no sentido de higienização de todo o equipamento, do capacete, né, de uso de máscara, tanto o mototaxista quanto o passageiro, uso de touca. Mas isso, como é que será a fiscalização? No começo, de repente, poderá ser interessante, porque todo mundo estará cumprido. Mas com o passar do tempo, as pessoas, de repente, podem ir relaxando nessas medidas. E como é que será essa fiscalização? Será que nós vamos ter agentes e fiscais do município em número suficiente para fiscalizar todo o transporte de mototáxi, todo o transporte que será feito? A gente tem visto aí nos programas noticiados, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo, as pessoas se negando a usar máscara em alguns locais. Já saiu até morte por conta disso, de as pessoas discutirem para o uso de máscara ou não, que é um aparelho que protege a sua vida e protege a vida do outro. Então, o problema da fiscalização, né, nessa retomada, que eu acho que será o grande calcanhar aqui. Ali que nós vamos ter que ter uma atenção maior para que essa retomada, que é importante, que precisa ser feita, para que essas pessoas tenham aí o seu ganha-pão, mas, por outro lado, manter tanto a segurança do mototaxista quanto do passageiro é de fundamental importância, e esse tipo de fiscalização que será o problema. Bom, ambos temas debatidos aqui em nosso quadro. Agora nós temos apenas as considerações finais por parte de ambos os debatedores. Professor Camilo. Muito bem, de tudo que falamos aqui hoje, fica a certeza de que algumas atividades essenciais, sobretudo nessa discussão do turismo, elas não receberam o mesmo tratamento ou não receberam a prioridade que deveriam, considerando que são as pessoas que na estrutura econômica são as que mais necessitavam desse momento de alcançar o apoio do poder público. Sobretudo, se há um plano que foi construído não apenas para o setor do turismo, mas para todo o setor. Isso demonstra uma certa desorganização ou mesmo a eleição de prioridades, ao meu ver, pelo menos equivocadas. O poder público tem sim que dar atenção àqueles que mais necessitam, àqueles cuja a pandemia agravou suas situações financeiras, suas situações de vida. Infelizmente não aconteceu, mas muito bem lembrado na nossa discussão, é um plano que está em aberto. Então essas falhas, elas devem ser corrigidas e corrigidas a tempo. Se nós estamos estabelecendo protocolos de reabertura, de retomada econômica, esse plano deve ser integral, deve atingir a todos aqueles, sobretudo as pessoas que têm maior necessidade desse apoio do poder público nesse momento tão difícil. E ressalto, ainda estamos em um momento em que os casos de Covid-19 estão aumentando. Então é importante que todos vocês aí de casa tenham atenção para isso, saiam de acordo com suas necessidades, mas devidamente protegidos, frequente os espaços públicos, os espaços necessários, mas sempre devidamente protegidos, e preserve a vida dos seus familiares e a sua vida própria. Agora, considerações finais do professor William Louro. Bom, a certeza que nós temos é que essa pandemia vai passar e todos nós vamos conseguir ter essa travessia, mas para ter uma travessia de forma adequada, nós precisamos de planos como esse que foi apresentado pelo município. Se não é um plano fechado, nós dizemos aqui é um plano aberto, que vai contemplar todas as demandas que forem surgindo ao longo da sua execução. E essas demandas que nós discutimos aqui são demandas que estão surgindo ao longo da sua execução. Esse plano aberto, ele vai contemplar toda a atividade econômica do município de Poços de Caldas, desde a hotelaria até aquele pequeno artesão que depende da sua produção e da venda da sua produção para a sobrevivência da sua família, assim como aquele mototaxista que depende desse transporte, do exercício dessa função para o sustento da sua família. Então, portanto, nós temos que seguir avançando, né, com segurança, com as medidas sanitárias todas e principalmente com consciência, porque o vírus está aí, o vírus é invisível e todos nós temos que ter a consciência que precisamos nos cuidar dos nossos familiares e ser consciente no sentido de se precaver, ou seja, sempre quando for sair de casa, use a máscara, lave as mãos, use o álcool em gel e tendo essas medidas todas, conscientemente nós vamos fazer essa travessia e com certeza com o apoio da população, com o poder público agindo como deve agir,
nós seguiremos em frente e vamos atravessar isso e vamos conseguir superar essa pandemia com segurança e cuidando das nossas vidas e das vidas de todos, né? Não só das nossas, mas todas as pessoas precisam do cuidado mútuo para que consigamos atravessar essa pandemia de forma segura. É isso. Muito obrigado, professor William Louro, professor Camilo Oliveira. Este foi o Em Debate desta terça-feira. Relembro você que este quadro repete toda terça e quinta-feira, a partir do 12:30, dentro do programa Plantão da Tarde. Você consegue acompanhar também ao reprise durante a nossa programação. Eu sou o Luiz Felipe Galo, fico por aqui. 7 da noite tem Plantão 47. Boa tarde a todos. Até lá.